ressecamento vaginal, pode também acontecer antes da menopausa. E as mulheres que têm esse problema acabam tendo aí uma queixa maior ainda na vida sexual, que é extremamente afetada. Quais são as causas? Né? Quais são os sintomas? Tratamento? Roda a vinheta que a gente vai descobrir tudo agora. Mais uma terça conosco, doutora Vanúzia. Boa tarde, lindona. Sempre uma alegria tê-la conosco. Agora, doutora Vanúzia, para a gente falar desse assunto, a gente volta um pouquinho aqui no tempo. Tá. Ressecamento vaginal não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Opa, me acordei e estou ressecada. Não é assim, né? Não é assim, não é assim. Você vê que quando a gente fala em ressecamento vaginal, a gente tem que considerar a fase em que ele acontece. Sim. A gente liga primeiramente à fase de pós-menopausa. É uma fase de deficiência hormonal e isso afina o epitélio da vagina, diminui o muco que lubrifica esse meio e isso tudo leva a essa queixa de ardência, dor, incômodo durante a relação sexual e isso incomoda mesmo, não só a mulher que sente, mas o parceiro que compartilha com ela dessas queixas. Mas você pode ter ressecamento também na juventude, no período fértil da mulher. E como é que isso pode acontecer no período fértil? Sim. O uso dos anticoncepcionais pesam no fator ressecamento vaginal. Alguns anticoncepcionais, principalmente os que têm progestágenos, eles diminuem a lubrificação porque tornam o muco vaginal mais denso, mais turvo, menos fluido e isso reflete no maior ressecamento. Algumas fases da vida da mulher no período fértil também cooperam para o ressecamento. A fase de puerpério, logo depois que ela tem um bebê. Sim. A fase de aleitamento materno, esses hormônios todos que nessa época predomina a fabricação do leite, eles interferem no hormônio que ajuda a lubrificação vaginal. Por isso, ressecamento nessa fase. Mas a gente não pode deixar de pensar que existem algumas mulheres que não estão nessa situação e que mesmo jovens não lubrificam. E aí a gente pensa no desinteresse sexual, da falta do apetite sexual. E isso vem muitos assuntos à tona, vamos dizer assim. Ela pode não lubrificar bem porque tem uma preliminar insuficiente. Entendi. Ela pode não lubrificar bem porque tem uma abordagem deficiente. Ela pode não lubrificar bem porque... Pode ser o comportamento do parceiro ali, né? O comportamento do parceiro a afeta emocionalmente. Sim. Péssimas experiências anteriores podem repercutir nisso. Ou seja, não é somente questões fisiológicas, psicológicas podem estar envolvidas nesse ressecamento, sempre, né? exatamente. Sabonete íntimo pode ser um problema? O sabonete íntimo pode ser um problema porque muita água lá embaixo, as mulheres pensam às vezes que isso dá uma sensação de asseio, de limpeza, mas não, ele destrói o manto bacteriano protetor e às vezes desequilibrar o meio é vulnerabilizar a mulher a processos inflamatórios, infecciosos e ressecamento. Uma telespectadora é jovem, tem 24 anos e ela diz que nunca teve lubrificação. Isso é normal? Na verdade, ela tem lubrificação. Essa lubrificação depende dos hormônios e com 24 anos ela tem estrógeno suficiente para lubrificar, porque o hormônio principal da lubrificação é o estrógeno, né? Só que algumas mulheres produzem mais, outras produzem menos. Essa sensibilidade ao hormônio varia de mulher para mulher. E ela, no período ovulatório, se prestar atenção, ela vai estar mais umedecidazinha. No período de excitação, ela vai estar mais umedecida. Tem algumas mulheres que umedecem tanto que molham o entrecoxas. Outras não se percebem, é o caso dela. Mas lubrificada, ela é. Com 24 idade. anos, Com 24 né, anos, doutora? sim. Pergunta ali sobre tratamento. Tem tratamento para aumentar a lubrificação? Aumentar a lubrificação. A maioria dos tratamentos são hormonais. O que é que a gente pode também melhorar a lubrificação? Ácido hialurônico posto em vagina. É uma substância que seu organismo já produz, portanto, não vai correr risco de promover alergias em você e verdadeiramente melhora a lubrificação, a hidratação local. Uma telespectadora traz um relato, ela tem, né, essa pomada, ela tem esse ressecamento e a médica prescreveu uma pomada. Ela disse que usou durante 2 dias uma pomada vaginal, só que depois começou uma coloração escura, um mau cheiro e ela suspendeu, ficou com medo da pomada, né? Não é o esperado isso. Eu tenho certeza que sua médica, quando prescreveu, não esperou isso. Mas isso pode acontecer, principalmente quando o aplicador fere algumas partes do colo ou da vagina. Tem mulher que tem que usar o aplicador até tocar no colo. O toque no colo pode gerar ferimentos, que não precisa, né, não doutora? precisa. A gente imagina
divide ele em 3 partes, introduz 2 e deixa uma de fora, para que não haja o trauma a um colo uterino ou parede vaginal. Isso pode acontecer. E pode suscitar sangue, talvez a coloração escura seja isso, e um mau cheiro, proliferação bacteriana na presença do sangue. É por aí. E aí se... O tratamento volta para gineco, Volta para gineco, diz que a pomada não resolveu e muda-se a prescrição. A doutora Vanusa falou que uma das causas do ressecamento, sobretudo nas mulheres mais jovens, é o uso do anticoncepcional. E é uma queixa de uma telespectadora que nos escreve que ela está usando o anticoncepcional, está com secura vaginal. Mudar o anticoncepcional pode ser a saída? Pode sim. Tem alguns progestágenos que têm ação antiandrogênica. Esses daí também prejudicam um pouco essa questão da libido e a questão da lubrificação, né, vaginal. Então, às vezes, mudando o anticoncepcional, mudando o progestágeno, você tem condição de melhorar essa queixa. Você sempre fala aqui sobre vaselina líquida. Isso ajuda? Isso ajuda posto em vulva, né? A gente geralmente não usa isso dentro da vagina. Entendi. Mas na vulva ajuda muito. Por quê? Porque algumas atrofias e ressecamentos são sentidos desde a entrada, desde a penetração. Certo. E o óleo mineral, a vaselina sólida, ela torna o epitélio mais plástico, mais resiliente. Então, isso facilita a melhora dessa queixa, principalmente na penetração. Tem uma telespectadora que comenta sobre as dificuldades na relação sexual dela. Ela tem 56 anos, não tem filhos, mas diz que faz um ano que ela parou de menstruar e ela quer saber se corre risco de engravidar. Não 56 corre. Não mais, Não, né? meu amor, não corre risco de engravidar. E a dificuldade da relação sexual talvez esteja relacionada com a parada da menstruação e a deficiência hormonal ovariana. E isso daí, com um bom ginecologista, você consegue reaver. Reposição Reposição aí, né, hormonal, muitas vezes só local. Se não pode hormônio de jeito nenhum, tenho trombo, ou tive câncer de mama, ou qualquer outro tumor hormônio dependente, não pode usar hormônio, o laser está aí para melhora dessa queixa para aqueles que não podem tomar hormônio. Existe um grande na medicina, né, doutora, para essas questões sexuais, até para as partes estéticas. Tem muita mulher que tem vergonha da sua vulva, que é mais enrugada, que tem um lábio superior, inferior, melhor, diferente, desencontrado, aí não quer, só quer fazer sexo no escuro. E aí abriu-se um campo enorme na medicina para isso, né, doutora? Exatamente. E essas queixas são queixas compridas. A mulher não olhava muito o genital. Hoje os hábitos sexuais são outros, ela olha o genital. E ela nem sempre gosta do que vê. Mas existe solução hoje para tudo isso. Eu tenho varizes na região pélvica, queixa de uma telespectadora, está gestante, 19 semanas, está extremamente inchada, ressecamento vaginal. Ela quer saber se isso pode ser resolvido após o nascimento do bebê ou se já dá para ela fazer alguma coisa agora, né? Olha, após o nascimento do bebê, você tem uma melhora, porque durante a gestação, a progesterona, que é o hormônio predominante, causa esse relaxamento da parede dos vasos, né? Às vezes piora a situação das varizes até. Mas varizes desaparecer depois do nascimento do bebê não desaparece não. Não, elas melhoram, os vasos se tornam menos dilatados, menos proeminentes. Agora já. A secura depois da gestação. Na gestação, geralmente, a gente não tem muita secura. Depois da gestação, a gente tem, porque a fase de puerpério, a fase de aleitamento, muda todo o ambiente vaginal. Então, ela fica com a vagina semelhante a uma mulher na pós-menopausa, seca. Essa paciente, cliente e telespectadora nossa, não fala de secura, mas trouxe uma queixa aqui. Vamos ajudar. Ela comenta sobre herpes genital, está no estado latente, ou seja, né, as fissuras estão aí. E ela diz que há um bom tempo está tendo essa recorrência. E aí, sempre que tem relação sexual, a fissura vaginal fica machucada. O que é que ela pode fazer? Fissura vaginal vem de duas situações. Candidíase de repetição leva a fissura vaginal, mas também fragilidade do epitélio, principalmente da área ali próximo ao vestíbulo, da entradinha da vagina. Essa é uma área de muito trauma que costuma esgarçar o epitélio diante do atrito. O que é que se pode fazer? O laser é uma boa pedida, testosterona engrossa o epitélio é uma boa pedida com aplicação só local, mas isso a gineco tem que participar. Então, você precisa procurar uma gineco para ter essas orientações na medida do que você precisa. Sobretudo para... E o herpes dela diz que está latente, se está latente, não está com queixa, né? Então, por isso que ela diz que há um bom tempo não sente nada. Foi isso que eu entendi, não sei. Agora, ô Desica, dá tempo mais uma? Não dá?
Dá, vamos lá. Ressecamento na parede da vagina pode causar dor como se fosse cistite? Pode sim. O trauma, uma superfície pouco lubrificada, gera realmente dor. Dor, ardor, toda essa sensação de incômodo, ela pode vir pelo ressecamento vaginal. Esse é um dos motivos principais do sexo pós-menopausa. E por isso as mulheres começam a rejeitar esse ato, né? A querer tirar o marido de cena um pouquinho. Se a mulher conversar com a gineco para descobrir qual é a causa, né, doutora? E como cuidar, porque cada paciente tem a sua limitação, então não é um remédio que dê certo com todas. Você tem que avaliar as limitações da paciente, as condições que ela tem e aí viabilizar para ela a medicação que mais vai se adaptar à queixa, né? E que mais vai fazer ela se ver livre do incômodo que ela refere. Essa maravilhosa toda terça está conosco, mas hoje ela está liberada porque foi dose dupla. Beijo, meu amor. Beijo. Boa semana. Até a próxima também. semana, tá? Um dos projetos mais